Boa noite, gente. Isaac, tudo certo aí? Tá. Então, acho que a gente já pode começar. Imagino que vai chegar ainda mais um pessoal, mas conforme eles forem chegando, eles vão se acomodando aí. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês nessa noite de quinta-feira, mais uma audiência. E hoje a gente veio conversar sobre turismo e meio ambiente. E aí, diferente do que eu fiz na apresentação na semana passada, que eu separei a apresentação entre o tema da saúde e o tema da educação, essa daqui, eu entendo que os dois temas, eles caminham muito juntos. Então, quando terminar a apresentação, a gente vai acabar discutindo em cima dos dois. Eu acabei não separando. E aí, eu trouxe... aqui. Essa primeira parte... é mais para a gente se contextualizar quanto à questão da proposta do plano diretor de turismo. Eu sei que a imagem aqui, a qualidade não é das melhores, mas eu me esforço para explicá-la. Isso aqui é o município de Joanópolis, né? Aqui, então, a delimitação de Minas, aqui em cima está Extrema, aí aqui uns pontos de referência, então, aqui está a Pedra do Cume, aqui a Cachoeira Escondida, a Cachoeira dos Pretos, e aqui a gente tem a represa. E aí, em conversa com o Davi, né, a gente fez uma reunião para conversar sobre essa questão das quatro zonas de interesse do turismo. A gente espacializou que toda a borda da represa representa uma dessas 4 zonas de interesse de fomentar o turismo. A outra, ela está bem pequenininha aqui, mas ela fica na região central do município, né? Então, compreende a parte da sede. Essa parte aqui, ó, que é a Cachoeira dos Pretos, que hoje já é o ponto mais conhecido em questão de turismo aqui do município. E a gente também tem essa mancha bem grandona, que aqui a gente tem o Cancã, mais para cima a gente tem o Sertãozinho, o Pinhalzinho, para cá a gente tem o Azevedo. Esses são os 4 pontos, né, as 4 zonas de interesse para desenvolver e fomentar o turismo no município. E aí, por turismo na realidade do município, eu acabei trazendo aqui algumas atividades que condizem com a proposta do que a gente está desenvolvendo. Então, proposta de turismo relacionado a ciclismo, corrida de montanha, trekking, observação de fauna, visita às cachoeiras, o turismo gastronômico, além de outras atividades. Aí, em contraponto, eu trouxe o plano de manejo da APA Cantareira. Isso aqui são 2 pontos assim diferentes, mas que são introdutórios para a gente começar a discutir em cima dos outros mapas que vão estar na apresentação. O plano de manejo da APA Cantareira, ele abrange vários municípios. Joanópolis está bem aqui nesse cantinho. Então, essa delimitação aqui para cima a gente tem Minas, Joanópolis está bem nesse cantinho. E dentro do plano de manejo da APA Cantareira, Joanópolis possui 3 diferenciações, né? Uma única zona, que é a zona de proteção dos atributos, o município todo está dentro dessa zona. E, além disso, a gente tem outras 2 áreas de interesse. Então, existem áreas de interesse de recuperação e uma área de interesse de conservação. Essa área de interesse de conservação, já cheguei a apresentar em outro mapa, que fica ali próximo à represa. Então, para quem é daqui, fica no que compreende um trecho da Pedra 11. E essas áreas de interesse de recuperação, elas estão muito próximas à parte onde é o Gigante e a divisa de Minas. Aí, esse outro mapa aqui, eu acho que teve um pessoal que já chegou a ver, o pessoal da comissão de acompanhamento já pode ter tido acesso a ele. É um mapa que destaca as reservas legais do município. Essa delimitação em vermelho aqui é o que a gente está propondo como delimitação para zona de restrição à ocupação, que vai ser todo esse trecho, que é a parte que compreende a maior porção dessa reserva legal. Aí, esse mapa também, então, já foi apresentado, um mapa que expõe trechos de inclinação de 30%, sendo que, na realidade, trecho mesmo é o que não tem 30%, né, porque quase tudo aqui, tudo que está em vermelho,
ou nesse tom mais escuro, são as áreas de inclinação superior a 30%, e aí isso aqui já foi apresentado em outra audiência, de que é muito nítido que existe já um sentido para o qual o município tende a se desenvolver. Desenvolver em questão de urbanismo, de adensar mais, mas a gente tem essa área aqui que o interesse vai ser muito mais rural. E aí, esse mapa, a gente já discutiu em cima dele, e aí, na reunião rural da semana passada, que foi na segunda-feira, a gente fez lá no Cancan, a gente conversou muito sobre a questão dessa margem de 500 metros, muito mais, a gente conversou muito mais sobre essa parte aqui do Cancan, porque a reunião estava sendo no Cancan, mas também achei muito pertinente repensar esse trecho aqui, que é no bairro dos Carvalhos, então você vai para os Pires, é aquele trecho que vai se conectar com o Extrema pelo bairro dos Carvalhos, por quê? Ambas as estradas, elas são estradas de terra. Elas têm essa característica rural, né? Elas são mais estreitas, e aí isso aqui poderia acarretar um fluxo muito intenso para um espaço que não comporta e que talvez essa nova dinâmica não iria de acordo, né, de encontro com a proposta do Plano Diretor de Turismo. Mas aí a gente estava discutindo sobre isso e repensando se, assim, a gente já tem um direcionamento natural do desenvolvimento urbano do município que fica nessa porção. Será que não faria sentido, então, aí eu trouxe essas novas propostas, da gente repensar esses quatro eixos de desenvolvimento, ao invés de a gente propor que nessa área, que é uma área que, se a gente recordar daquele mapa de inclinação superior a 30%, quase toda essa borda está dentro dessa inclinação, será que não faria sentido, então, a gente, ao invés de propor os 500 metros nesses 4 eixos, serem 150 metros, com lotes de 10 mil metros quadrados e uma taxa de ocupação de 20%. Então, de forma linear, você pode ocupar 2 mil metros quadrados, né? Claro que isso aí vai do projeto que cada um fizer, mas de forma linear daria 2 mil metros quadrados. Porque a gente não iria descaracterizar tanto essas regiões que têm um caráter mais rural, mas também, considerando essa taxa de ocupação, a gente não impediria de, por exemplo, a pessoa ter um terreno de 10 mil metros, ela quer construir a casa dela, e dentro desse mesmo terreno ter uma casa de campo. 10 mil metros quadrados é uma área que se torna possível você propor esse tipo de dinâmica, que é o que a gente tende a fomentar, principalmente nessa região aqui mais turística. E aí, nessa outra parte aqui, né, então, que está como ZD em rodovias estaduais, a proposta seria diferente. Seria uma proposta dos lotes de 2.500 metros quadrados, com uma taxa de ocupação máxima de 20%, com essa questão da arborização nas vias, com o controle de esgotamento sanitário. E aqui, a gente sustentaria esses 500 metros, por quê? Primeiro, a princípio, a proposta tinha sido de 1.000 metros quadrados o lote, que talvez não faça sentido para essa região. Então, 2.500 metros, a gente já vai diminuir essa questão do adensamento. Segundo, como a gente está pensando nessa questão do impacto visual de novos empreendimentos nessa região, uma outra proposta vai ser, beleza, você pode ter um empreendimento, mas ele vai ter que ser recuado, por exemplo, 50 metros da borda da rodovia. Então, os primeiros 10 metros vai ter que ser uma área de vegetação para não ter um impacto visual tão grande, e depois você vai ter uma via coletora do fluxo de carros ali da rodovia de mais 15 metros, e depois você recua mais tanto para você começar o seu empreendimento. Então, isso aqui, dentro desses 500 metros, você já vai ter que pensar que várias áreas serão subtraídas, tanto a área verde, que aí não necessariamente é linear,
mas também essa área para mitigar o impacto visual de novos empreendimentos. Além disso, se a gente voltar para esse mapa, aqui estão as duas rodovias. As porções delas que podem ser ocupadas, quando a gente vai descartar essas áreas de inclinação superior a 30%, elas já são menores. Então, a gente tem um pedaço aqui, isso aqui já está ocupado hoje em dia, isso aqui já está sendo loteado, a gente vai ter um pedacinho aqui em cima e um pedaço próximo aonde é o Monte das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras está aqui, ali na frente do Monte das Oliveiras. As demais áreas, elas não vão comportar nenhum empreendimento justamente por uma questão natural. E aí uma outra questão, também tem essa ZIC, que é essa saliência no entorno da sede, né? E a proposta, ela tem 1 quilômetro linear. A proposta, originalmente, era que aqui, então, seria um lote de 1.000 metros, mas a gente chegou a conversar isso uma outra vez. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque talvez não vai ser tanto do tema de hoje, mas talvez uma primeira faixa de 250 metros de lotes de 500 metros quadrados, a gente fazer quase que um degradê ali até essa parte mais externa, e entre 250 e 1.000 metros, lotes de 1.000 metros quadrados. E aí, há uma parte que a gente discutiu muito mais, que diz respeito à área da represa, né? Então, pelo plano diretor de turismo, a gente tem essa questão de desenvolver o turismo nessa região da represa, mas aí uma coisa que tem que ser levada em consideração, quando a gente propõe desenvolver o turismo, que tipo de turismo? Porque a partir do momento que a gente lotear toda a borda da represa, quem vai ter acesso? Como que vai se desenvolver esse turismo na beira da represa? É uma coisa que tem que ser refletida no desenvolvimento de ambos os planos, né? Isso aqui foi o que eu apresentei na reunião da semana retrasada. Então, essa primeira proposta, a delimitação que está aqui, ó, da área de interesse de conservação, que está descrita no plano de manejo da APA Cantareira. E aí, essa semana, a gente teve uma contribuição de uma segunda proposta, que seria os lotes que fazem limite ali com o espelho d'água terem que ter 10.000 metros quadrados, com uma taxa de permeabilidade de pelo menos 80%, ou seja, 8.000 metros, isso aqui tem que ser permeável, ao menos, né? A arborização nas vias, o controle de esgotamento sanitário e a densidade máxima de uma residência por hectare. E aí, eu fiz, conversando com o pessoal do Obras, pessoal da empresa e tal, trouxe uma outra proposta. Por quê? Também tem uma questão de, será que o público para 10.000 metros quadrados é o mesmo público de 2.500 metros? Eles vão estar juntos no mesmo empreendimento? Acho que isso é uma reflexão. Então, essa terceira proposta, ela diz sobre os lotes próximos ao espelho d'água, com 5.000 metros quadrados, mas aí teria uma outra questão. Além dos 100 metros não edificante da cota da Sabesp, a gente estenderia mais 50 metros para dentro do empreendimento, 50 metros esses os quais o empreendimento teria que reflorestar todo esse trecho, e aí, a partir dele, os primeiros lotes com 5.000 metros quadrados, depois disso, os 2.500 metros quadrados, sustentei o restante, então 80% de taxa de permeabilidade, arborização nas vias, controle de esgotamento sanitário, e uma única questão é que, ao invés de definir uma residência por hectare, definir uma taxa de ocupação, porque, eventualmente, a pessoa pode querer ter mais do que uma única residência, mas em portes menores. Então, uma taxa de ocupação máxima de 15%. Que daria 750 metros lineares, né? Espacializados no terreno. Uai. Lara, passa para mim, Lara.
Só uma coisa. Para quem não participou das outras reuniões, sempre que a gente precisar se manifestar, eu preciso que venha falar aqui no microfone, porque como a gente está transmitindo ao vivo, para o pessoal que está assistindo, eles só conseguem ouvir o que é falado no microfone. Aí eu precisaria que você viesse aqui. É só apertar o botãozinho aí para ligar. Espera aí. Ligou. Ligou. Boa noite, gente. Pode levantar ele se você quiser. Eu não sou arquiteto nem urbanista, então você está dando uma densidade de informação muito grande para minha cabecinha. Eu só quero entender uma coisa. Você falou em lotear a volta da represa? Isso é uma coisa que vem sendo discutida nas outras reuniões já. Essa é a área de maior interesse imobiliário. Hoje, tudo lá já é passível de ser parcelado. O que a gente está propondo é rever a forma que está sendo parcelado. Por exemplo, hoje, você pode implantar empreendimentos com lotes de 1.000 metros quadrados em toda a borda da represa. Isso é uma coisa que é praticada hoje. Amiga, a proposta é rever o que está sendo executado hoje. Boa noite. Não, o que aconteceu foi que houve um pequeno período em que alguns empreendimentos passaram, como no caso do Terras do Joá, por exemplo, que são realmente lotes de 1.000 metros na beira da represa. Mas depois houve um decreto que depois, quando eu for falar mais extensamente, eu trouxe até uma coisa para poder ler aqui, que regulamentou toda a ocupação da beira da represa e que não daria mais para fazer os lotes de 1.000 metros quadrados porque fixa a ocupação por densidade populacional, não exatamente por lotes. Então, de acordo com a média, que seria no mínimo 5.000 metros pelo decreto vigente estadual. Então, é uma coisa que eu acho muito importante a gente levar aqui, é que vai gerar muita insegurança jurídica se a gente usar termos diferentes do que já estão consolidados, tanto no que você já citou do plano de manejo da APA Cantareira, como nesse decreto do Dória que regulamenta essa APA. Então, é importante, como é uma coisa que já existe, é interessante usar os mesmos termos, porque senão gera muita insegurança jurídica. Mas, de fato, atualmente não pode lotes de 1.000 metros na beira da represa, não. Só pôde um curto espaço de uns 8 meses antes de ter sido regulamentado esse decreto que a gente chama do decreto do Dória. É porque esse decreto do Dória foi o de 2022? Não, é 18 ou 19, se não me engano. Eu tenho a data lá certinho. Tá, porque assim, as restrições que sobrecaem hoje são muito mais sobre a questão de garantir a distância da cota da Sabesp do que essa questão da densidade, o que é praticado. Né? Não... Mas irregularmente. Então, acho que a gente está fazendo uma coisa para ordenar o crescimento. Sim. Então, assim, mesmo que falar, não, mas está sendo praticado isso, não é justificar, quer dizer, regularizar uma coisa que está errada, segundo outro decreto, e passível enfim, de interpretações. Passível não. Está em desacordo com o que existe atualmente, juridicamente. Justo. Tá. Na real, eu acho... Lara, eu acho que esse aqui terminou, não? Uai. Mas é que eu não consigo descer. Não tá no modo apresentação. Mas ele já terminou. Tem um outro arquivo. Eu vou abrir lá, peraí. Já volto. Isaac,
Já está esse aí? Bom, então eu vou continuar com uma outra parte da apresentação, que isso daqui a Lu me mandou hoje, sobre esse primeiro mapa. Ele está com um levantamento dessa área de vegetação de mata ciliar. Então, o que está em verdinho clarinho aqui são os rios, e o que está nessa parte mais escura é essa vegetação nativa, tá? Agora, vai. Aí ela mandou uma quarta proposta. Então, seria no trecho da estrada que vai para Fernão Dias e aqui para Piracaia, o uso e ocupação na macrozona da represa, com os lotes unifamiliares de no mínimo 5.000 metros quadrados, empreendimentos turísticos, lote mínimo de 10.000 metros quadrados, a taxa de ocupação de 20% e uma permeabilidade mínima de 70%. O gabarito máximo seriam 2 pavimentos. E aí, aqui, um outro mapa, ele demonstrando a parte de reserva legal, né? Eles são separados. E esse terceiro mapa que junta, então, tanto os trechos de mata ciliar, de floresta nativa e de reserva legal no município todo. Esse trecho aqui é o limite que está sendo sugerido. Isso aqui é o gigante adormecido. E aí existe uma proposta, a gente já chegou a falar sobre isso antes, de tentar um movimento de transformar o gigante adormecido num monumento natural, tal qual é a Pedra do Baú, tal qual é a Pedra Grande de Atibaia, transformar o gigante adormecido num monumento natural. Esse trecho aqui é uma parte mais próxima da represa, que compreende aquela área de interesse para conservação. Então, aqui a ocupação ela tem que ser mais restrita, seguindo as diretrizes propostas no plano de manejo, né, para essa região aqui, priorizando a proteção das nascentes, dos cursos d'água, das matas ciliares, das áreas de recarga hídrica e dos fragmentos florestais existentes. E aí, isso aqui foi um levantamento que eles fizeram. Então, do que a gente tem de parques e praças no município, né? Essa aqui é uma primeira demonstração. Então, aqui a gente tem tanto a Praça da Matriz, que é a Padre Domingos Segurado, a Pracinha, que é a João José Batista Nogueira, o Parque da Cidade da Criança, o Parque da Cachoeira dos Pretos, o Parque Linear, e, além disso, aqui são possíveis inclusões futuras das áreas verdes, tanto as que estão dentro de empreendimento, quanto as que não estão. E aqui, essa parte especial de interesse turístico, então, tem um breve levantamento de pontos turísticos do município, tanto de interesse histórico, aí muito relacionado, por exemplo, a gente tem aqui a farmácia São João, que é aquela farmácia da esquina de baixo da praça, a gente tem algumas igrejas, mas também pontos naturais, então as cachoeiras, o gigante, destacados aqui. Essas aqui são as 4 zonas que a gente chegou a conversar. Na verdade, tá. É que aqui é a da... Não, está faltando da borda da represa. Aqui é a sede, aqui é a zona do Cancã, aqui é a da Cachoeira dos Pretos, e elas numa escala maior. E, na real, acho que não está passando porque acabou mesmo. Não é porque não está passando. Bom, é isso, e está aberto para a gente ouvi-las. Alô, boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Bom, primeiro eu queria algumas ponderações. Eu acho que a reunião não é de incorporações. Nós estamos falando muito mais da preocupação da incorporação de tantos metros quadrados, que vai ser 1.000 metros, isso é um assunto para uma outra reunião. Aqui se fala em turismo e em meio ambiente. A matéria turismo e meio ambiente
são inseparáveis, inalienáveis, se quer se pensar em turismo em Joanópolis, porque ninguém vem a Joanópolis para comprar pedaço de madeira, ou para ver uma casa bonita, ou para ver a farmácia São João, porque se a gente for ver, tem muitos prédios tão bonitos quanto, até mais, e ninguém vai fazer um turismo específico para ver aquilo. É um detalhe do turismo. Joanópolis vive e vai continuar vivendo se forem respeitados os princípios da manutenção da cidade, do tipo de ocupação, da cultura e da massa arbórea e do verde. Porque as pessoas vêm aqui para ver verde. As pessoas vêm aqui para fazer trilha, as pessoas vêm aqui para andar de bicicleta, as pessoas vêm aqui para ver cascatas. Então, se começar com um loteamento desenfreado, vai acabar, em médio e longo prazo, acaba tudo isso. Então, nós temos que escolher, afinal, o que nós queremos em Joanópolis? É uma cidade turística ímpar? Ou é uma cidade turística qualquer? Você está falando em fazer, por exemplo, mas nos condomínios, então a gente desce para 1.000 metros quadrados. Eu moro 8, 9, 10, 11, 12, praticamente 40 anos eu tenho casa num condomínio que foi o primeiro daqui com terreno de 1.000 metros quadrados. Muita gente vai dizer, 1.000 metros quadrados. Não é muito, não. A pessoa constrói a sua casa, constrói a garagem, constrói a piscina, constrói a sauna, constrói isso, constrói aquilo, botou uma jardinzinho, botou umas rosas, acabou. E você vai, no final das contas, você entra hoje no Portanares, que é o condomínio mais consolidado de todos daqui, é uma casa colada na outra, quase. Eu não tenho esse desprazer porque eu tenho 2.000 metros, então eu fico bem no meio e longe dos meus vizinhos, mas a maioria das casas está já colada uma à outra. Se você bater panela, o vizinho não dorme. Agora, isso no impacto visual que a gente espera de uma cidade turística é muito importante. Eu me preocupa muito essa história de não, vamos pegar, isso eu já falei na semana passada, as duas estradas que chegam a Joanópolis, as duas principais, que é a Serras e Águas, que é a menos utilizada, e a Augusto Freire, que essas estradas são cênicas, essas estradas são lindas. Em qualquer lugar do mundo, uma rodovia cênica é preservada. A rodovia cênica, ela é a chave para se entrar na cidade e ver uma coisa muito... Ela é o introito, é a primeira peça de uma ópera. É quando você ouve a orquestra tocando para abrir seu coração para aquilo que vem de mais lindo adiante. Então, se a gente começar a encher de casa essas margens, encher de rodovias, você falou aqui, o interesse imobiliário. O interesse imobiliário tem que existir, mas eu acho que na frente do interesse imobiliário, deveria, no plano diretor, na realidade a gente sabe que o dinheiro vai mandar, vai fazer o que o dinheiro quer, mas deveria o plano diretor estar com interesse no futuro ambiental da cidade. O futuro ambiental da cidade está em refrear nos pontos mais bonitos, especialmente junto à represa, essa febre imobiliária, porque quando eu vejo de novo isso aí, quer dizer, vai acabar com toda a rodovia de Serras e Águas, vai lotear inteira a José Augusto Freire, você vai ter a impressão que você já entrou no município de São Paulo, na zona urbana, quando você atravessar a divisa de Piracaia e chegar até o centro. Mas e a entrada? Não, a entrada foi a rodovia inteira, aqui estão todos os condomínios. Isso não agora, que não vai ter mercado para isso, não. Mas a médio e longo prazo pode ser que aconteça e isso vai impactar muito negativamente. Acho que 1.000 metros quadrados é muito pouco para se pensar nessa zona oeste, em torno da represa. Tem que ser muito seriamente repensado. 1.000 metros é muito pouco. A ideia que alguém falou em algum momento de 10.000 metros quadrados, se quiser preservar um lugar onde se tenha residências, se tem uma massa arbórea. Outro dia eu estava tentando substituir uma planta que o vento derrubou, aí eu liguei para o MIG e falou, olha, eu quero colocar uma palmeira. Estou pensando em comprar uma imperial. Ele, não compra imperial, não. Eu vou te arrumar uma muda de uma palmeira que é a palmeira típica da região. Acho que ele está certo. A gente tem que arborizar, a gente tem que recompor com vegetações naturais. Eu até vou cobrar dele a tal da palmeira. Não comprei, cancelei a compra da imperial. Eu vou botar 2 ou 3. A gente tem que começar a pensar nas áreas que a gente pode arborizar, devolver a arborização e a mata natural e aquele aspecto natural que a cidade tem que ter, se quer manter aquele aspecto de uma joia da Mantiqueira. Foi o primeiro nome que eu conheci de Joanópolis. Joia da Mantiqueira. Tá? Alguns vão dizer, mas esse cara nem é de Joanópolis. Não, realmente eu não sou. Mas eu estou aqui há 42 anos. Eu acho que eu tenho mais tempo de Joanópolis que muita gente, porque ainda não estavam nem antes não estavam nem na barriga da mãe. Então eu me sinto joanopolense, não por nascimento, mas por direito de estar aqui, por ter vivido e ter acompanhado a história. Então eu gostaria muito que a gente repensasse, que isso aqui não fosse já para a empresa como uma coisa, olha, a gente pensou na reunião, nas reuniões a gente achou legal, e começar a colocar lotezinho de 1.000 metros quadrados e talvez 250, tem que aumentar. Nas regiões que se pretende manter o aspecto do verde, da mata, da natureza,
tem que ser áreas maiores, para não aumentar e não transformar num centro de cidade. Se começar com isso, amanhã vai ter prédio aqui no meio. Tá? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas turismo não vai se fazer com loteamento. Nunca. Loteamento não é turismo. Então eu acho que está faltando assim, tá, como é que a gente vai intervir no traçado urbano? Como é que a gente vai intervir na divisão de terras e na divisão de vocação e de uso e ocupação, coisas que realmente chamem o turismo. E hoje, o nosso maior ponto turístico mostra que o povo vem aqui para ver uma das mais, se não for a mais bela cascata que a gente tem no estado de São Paulo, que não fomos nós que construímos, não foi um plano diretor, nem foi uma legislação. Aquilo é natureza. As pessoas vêm aqui para ver natureza. Então, nós temos que nos submeter, primeiro, aos ditames do pessoal que defende o verde e o meio ambiente, não permitir agressão de forma alguma ao meio ambiente que sobrou, né? E começar a valorizar, porque é isso aí que vai fazer de Joanópolis um grande centro turístico, um grande ponto de... Senão isso aqui vai acabar. E eu espero que isso aqui se torne uma pérola, novamente. Mas não vai ser fazendo assim, pegando as rodovias, enchendo porque há o interesse imobiliário. Bom, interesse imobiliário tem vários outros interesses também. Mas o interesse imobiliário de transformar isso num corredor de casas, sinceramente, por favor, não. Vamos pensar melhor nisso, tá? Vamos pensar melhor nessas áreas, vamos pensar nessas ocupações. Eu não sei, a gente está muito preocupado em inchar o centro. Alguém disse aqui que era mentira aquilo que, se você correr atrás do centro da cidade, você vai ver que tem muito lote que mal é utilizado. Isso é verdade. Quer dizer, vamos procurar então descobrir o que a gente pode fazer para fazer com que a área mais próxima do perímetro urbano existente seja suficientemente ocupada. O nosso centro da cidade está desaparecendo. Por falta de legislação, a gente está vendo dia após dia casas que eram residenciais e que eram casas de família, daquela coisa, ali é a casa da Dona Mariazinha, a casa do seu Zezinho com a Dona Mariazinha. Está tudo acabando. Agora a farmácia do João Pedro, ali a lojinha de roupa, ali a lojinha de perfume. Quer dizer, se você anda na cidade de Joanópolis à noite, ela está virando o centrão da Santa Ifigênia. Só falta a população que frequenta lá à noite. Mas está virando um lugar cheio de casas apagadas e a vida desapareceu. Senão nós vamos empurrar toda a vida de uma cidade que você deve conhecer. Você entra, por exemplo, Extrema não, que Extrema acabaram com Extrema. Mas se você, por exemplo, entra em Camanducaia, se você entra em Cambuí, você tem, embora sejam cidades feias, que não chegam aos pés de Joanópolis, mas elas têm vida ainda na área central. Existe uma preocupação, não, isso aqui é residencial, vamos manter o uso de residência, vamos manter a relação de vizinhança. Senão nós vamos terminar com o que existe de bonito e de bom no convívio de Joanópolis. O convívio que eu digo é a relação das pessoas, tá? Mas, por favor, as estradas não. Nós vamos tirar as vias cênicas para transformar em condomínios horizontais? Obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que tem um ponto importante que, assim, o Bruno, eu sei que ele estava presente em quase todas as últimas audiências, mas muita gente não estava. E aí, a intenção de trazer essa demonstração das propostas de parcelamento e tal nessa reunião é muito mais uma provocação de que, assim, enquanto quem tem interesse, que seja por preservar o meio ambiente, que seja para fomentar o turismo, não estiver participando das audiências sobre loteamento, sobre habitação, não tem como, sabe? Porque a gente setorizou os temas das audiências, mas não é porque eles estão setorizados que só competem a quem tem interesse naquele tema. Porque, no final, a gente vai ter que chegar no denominador comum. E não adianta quem tem interesse em loteamento só vir participar da reunião de loteamento, quem tem interesse na questão do turismo só vir participar na reunião do turismo, porque senão a gente vai chegar no final com um Frankenstein. Ele vai estar todo parcelado, porque em cada reunião temática, quem defende seu tema está defendendo uma parte ali, e a gente não vai conseguir congregar em algo comum entre todos. Então, eu acho que, assim, eu agradeço a fala do Bruno, e eu acho que é muito importante perceber, o Davi perguntou, né, sobre essa questão de parcelar toda a borda da represa, isso é o que está sendo discutido nas outras reuniões. Então, se existe um interesse do turismo de ter um outro destino para essa área, talvez seja interessante o turismo estar atuante nos outros temas, principalmente nos temas que
Então, tem um interesse nessa parte de parcelamento da borda da represa. Vem, Ana. Boa noite. Oi, Jaine. Oi. Meu nome é Ana, eu sou geógrafa de formação, sou especialista em avaliação de impacto ambiental e tenho um projeto de agroturismo aqui em Joanópolis há 8 anos. Sou também membro do Contur, né, em 2 gestões já, junto comigo e outras pessoas que estão aqui. E primeiro eu queria começar dizendo que eu fiquei muito feliz, porque eu acho que da reunião de loteadores, né, para cá, a gente já teve um bom avanço, né? Passou a reunião do Cancan, que a gente conversou, eu vi mudanças importantes, mas eu ainda queria fazer algumas contribuições, né? Eu acho que essa questão... Dá para você pôr aquele mapinha que mostra os eixos das estradas? Tá, eu vou trocar lá, peraí. Tá, obrigada, desculpa. A gente precisa, pegando, né, o gancho do colega do Bruno, eu acho que Joanópolis só se sustenta, né, a economia de Joanópolis só se sustenta se a gente investir no turismo. Por quê? Porque aqui não é uma cidade que vai atrair empresas, indústrias como Extrema. A gente está numa serra, ninguém vai subir o morro, tem um custo de deslocamento, tem uma logística complicada. Então, a nossa riqueza está no turismo. E o turismo de Joanópolis depende da questão ambiental, né? E cultural. Não vou me esquecer da parte cultural, que eu acho que às vezes a gente esquece bastante. Me preocupa muito pensar o plano diretor focando muito nos eixos de estradas, né? Eu já tinha falado isso para você. Na reunião do Cancan, a gente focou bastante no eixo do Cancan, eu acho que melhorou muito. Eu acho que essa proposta de lotes de 10 mil metros e 150 metros no máximo resolve, né? Mas ainda me preocupa também essas edendas rodovias estaduais aqui e aquela que eu não sei o nome, aquela rosinha ali. Aqui está no entorno da mancha urbana? Na verdade, todas me preocupam, por quê? Porque as estradas, elas são vias de dispersão dos impactos, né? Onde você tem estrada, você aumenta o impacto ambiental e social. A hora que você permite um adensamento populacional nessas estradas, o efeito vem junto. E aí, para o turismo, quais são os impactos mais relevantes? Ruído, trânsito e alteração de paisagem, né? Quando você trabalha a ocupação ao longo das estradas, se isso não for feito de uma forma muito cuidadosa, a gente vai estar direto aumentando esses 3 impactos: ruído, trânsito e alteração de paisagem. Aí a gente mata a galinha dos ovos de ouro, entendeu? Então, assim, eu gostaria que a empresa e a gente junto pensasse no modelo de ocupação dessas ZDENs das rodovias que fosse diferente. Eu acho que, assim, beira de represa, eu gosto mais da proposta, acho que número 1, que está falando de lotes de 10 mil. Número 2. 2, na borda do espelho d'água. Por quê? Porque você preserva a paisagem do espelho d'água. Você, na represa, para quem não sabe, a dispersão de ruído também é muito maior, porque o espelho d'água faz com que o barulho ele se espalhe muito, como também é nas zonas rurais, mas na represa isso é muito... Não sei, eu acho que o Mig mora na represa, pode dizer como é. Então, se você trabalha com lotes pequenos, você vai ter um incômodo de vizinhança ali muito grande para os projetos residenciais e turísticos. Se a gente pensa que a riqueza de Joanópolis está no turismo, a gente tem que desenhar o plano diretor olhando para o turismo, entendeu? Porque não vai vir nada diferente disso para a nossa cidade. E assim, eu entendo a pressão dos loteadores, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo tem os seus projetos de vida, mas se a gente não fizer esse plano diretor olhando para a vocação da cidade, também os lotes deles não vão ser vendidos depois. Entende? Então, a gente precisa pensar numa ocupação, por exemplo, de 10 mil no espelho d'água. De repente, quem não está encostado no espelho d'água, depois cair para 5 mil. Eu acho fundamental a proposta que vocês já trouxeram do recuo nas estradas. Eu acho que isso resolve um pouco a questão do impacto de paisagem, né, e pensar em vegetação nativa. Isso combina muito com um projeto que o MIG tem, que chama Estradas Ciliares, que é muito legal. Eu acho que esse conceito podia ir para dentro do plano diretor, se ainda não está, porque esse seu projeto
é muito brilhante, chama Estradas Ciliares, porque trata as estradas como se fossem rios, e resolve a questão de impacto de paisagem. Eu fico preocupada com os lotes propostos, agora no Cancan não, porque eu acho que 10 mil está ok, mas nas outras estradas, porque se a gente pensar que o turismo é de ciclismo, que o turismo é de aventura, que o turismo é para ver um modo de vida diferente, se você faz lotes de 1.000, de 1.500 metros, a gente vai reproduzir ao longo dessas estradas a paisagem, que é uma paisagem assim da avenida ali de Piracaia, entendeu? É de adensamento. Mas essa proposta dos 10 mil são para todas essas 4. Ah, é para as 4? Achei que era só para a do Cancan. Não, as a 4 do estão Cancan, com da 10 Cachoeiro mil. dos Pretos, as 2 que vão para a Extrema. Ah, então já fico mais calma. Porque é um trecho que hoje já não é tão visado, né? Sim. Então tá, então acho que ficou bem melhor do que eu estava elogiando, achando que foi um avanço bem maior. Eu acho que essa ZEIC, que é esse entorno da cidade, essa pressão por lotes menores, ela pode ficar ali. Mas, se eu entendi bem, vocês falaram num degradê. Então, acho que também ficou muito legal. Então, só estou enchendo vocês de elogio, né? E eu tenho uma sugestão que eu acho muito importante, que é um mapa que desenha aquela zona de conservação, que cria aquelas 3... Acho que é antes desse, né? Esse. Eu acho muito importante que a empresa pense em como definir uma zona rural. Mesmo que ela mantenha as zonas de desenvolvimento de 150 metros nas estradas. Por quê? Porque o município precisa ter uma zona rural, gente. Essa zona rural pode ser tudo que está aqui nessa área de conservação, mas eu acho que deve englobar também os bairros com característica rural, como o Cancan e outros que têm. Entendeu? É que essa daqui eu não trouxe o macrozoneamento, não está nessa apresentação, mas tirando esse entorno da cidade, a parte da represa e os eixos, todo esse restante aqui é de característica rural. O que você chama de eixos? O 6 aqui, ó, das rodovias. Então, tirando essa bordinha, que agora a gente mudou, está propondo um outro tamanho, a sede e esse trecho, tudo isso daqui vai ser como zona rural. Aí eu te faço uma pergunta que eu não sei mesmo, eu estou perguntando. Não é possível deixar os eixos dentro da zona rural com um recorte de uso diferenciado para permitir o loteamento? Essa é a proposta, mas esses 4 eixos aqui, aí se sustentaria os 10 mil metros. Tudo bem, mas dentro da zona rural. Dentro da zona rural. Porque aí você obriga o município... Isso também eu gostaria de ver. Por quê? O município de Joanópolis hoje ele não tem capacidade de licenciar. A Secretaria de Meio Ambiente não tem técnico suficiente, não tem fiscal, não tem equipe para fazer licenciamento e relatório de impacto de vizinhança, que está na proposta do plano diretor. Sim. Então, eu acho importante que, a princípio, tudo isso fique como zona rural e que o uso em lote de 10 metros fique vinculado ao licenciamento ambiental municipal. E aí o município que corra atrás de verba para a Secretaria de Meio Ambiente, de técnico, para fazer o seu licenciamento. Porque não adianta a gente pensar que a lei já existe, né, que é a Lei de Preservação de Área de Preservação Permanente, declividade de 30%, porque o município já não cumpre. Nós não temos o cumprimento dessas leis básicas na zona rural. A gente tem desmatamento, intervenção em beira de rio, construção, movimentação de terra em área com declividade maior. Então, acho que o plano diretor pode trazer para a gente isso. Ó, galera, é zona rural, gleba de 20 mil. Ah, mas eu estou no eixo que pode 10 mil. Tudo bem, então o município precisa licenciar. Ou o município precisa encaminhar para a CETESB. Porque do jeito que está hoje, isso não está acontecendo. Mas eu acho que ficou bom, acho que melhorou. Eu acho que a gente precisa pensar melhor agora, então, nesses lotes da represa. Eu acho que tem que ser 10 mil, entendeu? Obrigada. Eu vou puxar aqui um assunto que a minha vizinha do lado falou, e ela lembrou muito bem,
que é pensar na infraestrutura de tudo isso que a gente está falando aí, esgoto, água, né? Especialmente água, tá? A não ser que a gente consiga da Sabesp autorização para tirar a água da represa, tratar e distribuir. Duvido. Uma coisa, eu trabalhei na Caixa Econômica, muito na área de desenvolvimento urbano, em obras, quase 40 anos, 41. Uma coisa que nós não estamos lembrando é que você precisa aumentar um pouco esse mapa, diminuir um pouco a escala, porque nós estamos falando em lotes de 10 mil, nós estamos falando na pessoa que vai adquirir e que mora fora de Joanópolis. O grande turista, o fazendeiro, o grande investidor, ótimo. Nós precisamos dessa gente aqui pagando bastante imposto para fazer essa cidade rica e muito produtiva. Mas vamos pensar uma coisa, tem muita gente aqui que não tem dinheiro para comprar um lote de 1.000 metros quadrados. Nós temos que, no plano diretor, começar a pensar em áreas que não sejam encosta de morro para dizer, é pobre, vai morar nos 50% de inclinação que você está bom, se vira. Não. Nós temos que já determinar no tecido urbano locais que tenham a vocação e que a gente possa prover transporte, água e esgoto para aquela população que não tem condições financeiras para adquirir um lote caro. Vamos pensar que é o sonho de todo mundo, da pessoa mais pobre à pessoa mais rica, ter a sua casa própria. Claro, agora para comprar uma casa própria precisa ter renda familiar. E hoje, para ter renda familiar e comprar um lote de 1.000 metros quadrados, das pessoas que eu converso em Joanópolis, não é muita gente que vai ter, não. Então nós precisamos começar a pensar em ter lotes bons, com ruas largas o suficiente, porque quando a gente segue, novamente eu que não me lembro o nome, os bairros, mas como, por exemplo, passando ali pelo Bragion, quem vai, mas pronto, tem aquelas serrarias. Não, aqui atrás do Bragion. Mais para trás, para o Bragion, para aquela região ali, a gente vê assim umas coisas assustadoras. Eu, quando fazia o acompanhamento dos ônibus para ver a parte de segurança do trabalho, eu dizia, nossa, o que é isso aqui? Olha, sinceramente, se bobear, a caixa de rua é a largura dessa passagem. Não tem calçada. Asfaltaram. Que belo trabalho, parabéns, inauguração, mas não tem lugar para estacionar carro, não tem calçada, as pessoas não têm como andar, acessibilidade zero. Então, quando a gente vai provocar a construção de casas não é de interesse, não estou falando só de interesse social, não, de 0 a 3 salários mínimos. Vamos pensar numa pessoa que ganha 5, 6, 7 salários mínimos, que hoje em dia não é muito para comprar uma casa, mas que consiga que todo o lote que é feito, desde o lote da faixa de poder de renda mais baixo até tenha uma caixa de rua decente, tenha calçadas e tenha condição de passar ônibus e estacionar carro. Que muitas vezes o ônibus escolar ele tinha que buzinar e esperar alguém tirar o carro do caminho porque ele não podia passar. Isso, para mim, é burrice ambiental, é desconhecimento total de qualquer coisa ligada a planejamento urbano. Então, nós não podemos continuar a permitir que que esse amadorismo continue no planejamento e que as coisas sejam bem planejadas e que atendam a toda essa necessidade. E a última coisa, gente, a represa do Jaguari não é um espelho d'água. O espelho d'água é um recurso arquitetônico que você faz um lugar mais ou menos com 1 metro, 2 metros de água para realmente fazer reflexo. Uma represa não é um espelho d'água, é uma represa. Me lembra quando eu me formei, uma menina no trabalho de formatura, posterior à minha formatura, falou que na Praça 15, diante do espelho d'água, um dos arquitetos levantou e falou, você está chamando a Baía de Guanabara de espelho d'água? É mais ou menos isso aqui não é um espelho d'água. Só para ter a diferença, tá? Mas tá realmente. Agora, repensar, por favor, essas áreas lindeiras das rodovias e tem que pensar, tem que já determinar nas áreas de ocupação com vocação e com condição de assentar com conforto, segurança e dignidade as camadas menos favorecidas da população. Tá bom? Esse daí vai ser tema para a semana que vem, habitação e mobilidade. Aí a gente entra nessa escala mas mais... Nós entramos hoje já em incorporação, recuo... É porque a escala é outra. Oi? A escala é outra. Quando a gente entrar nesse... Vai ser muito mais direcionada à sede, né? Então, até lá, acho que é porque as pessoas, não necessariamente com esse aumento da densidade, vai ter muita gente que quer morar. E hoje tem muito bairro mais humilde, mais longe. Uhum. É só disciplinar o uso e ocupação do solo lá, que está muito ruim. Tá bom? Obrigada. Senhores, boa noite. Meu nome é Pietro Lagana. Eu tenho uma propriedade no bairro dos Limas já há 5 anos e eu vim aqui para dar minha contribuição no aspecto de turismo. Tá? Eu vou contar uma pequena história.
no fim da década de 1980, final de 80, começo de 90, um amigo meu me convidou para ser padrinho de casamento dele em Brotas. Você conhece a cidade de Brotas. E qual foi minha dificuldade em conseguir, naquela ocasião, um lugar para eu poder pernoitar? Só tinha uma pensão, não era nem hotel, era chamado de pensão. Bom, hoje Brotas tem mais de 40 hotéis. Hotéis não, são pousadas ecológicas. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu para que Brotas, uma cidade que era pequena, uma cidade de cultura agrícola e pecuária, se tornar hoje uma referência de turismo no Brasil? Primeira coisa que eles fizeram foi pensar no desenvolvimento do turismo ecológico, rural e de aventuras. Já que Brotas tinha muitas cachoeiras, tem o rio Jacaré-Pepira, que é para correnteza, tinha um monte de atrativos, mas eram atrativos que não eram explorados, não eram muitas vezes nem conhecidos. E não adiantava ir, porque você chegava lá, você tinha que fazer bate e volta, porque não tinha estrutura. Tá bom? Bom, o que eles resolveram? Resolveram sair do quadrado, mudar a cultura deles de uma cultura rural para uma cultura de turismo. E qual foi a primeira coisa que eles sentiram? Que eles precisavam de uma ajuda externa. Que eles não tinham, naquela ocasião, capacidade de pessoas para desenvolver um turismo moderno. Então eles procuraram o Sebrae, procuraram o Senac, procuraram o Centro Paula Souza, porque a primeira preocupação deles era o quê? Formar a mão de obra. Porque turismo é muito mão de obra. Entendeu? Não é uma indústria que você pode substituir por robô, que você pode substituir por máquina. O turismo é relacionamento de pessoas. Pessoas com pessoas. Tá? Então eles começaram, primeiro, a desenvolver, a fazer essas parcerias que eles achavam que era necessário, porque nem a cidade não tinha ninguém para dar aula sobre turismo. Eles pegaram gente de fora do Sebrae para isso. Tá? Segundo, qualificação de mão de obra para turismo. Então o Sebrae foi lá, contrataram especialistas naquela ocasião, para determinar as profissões necessárias para desenvolvimento do pessoal para o turismo. Tá bom? Então, outra coisa, a preparação do empreendedorismo turístico. Isso é, desenvolver dentro da cidade, dentro das pessoas da cidade, o aspecto de empreendedorismo. Empreendedorismo do quê? Para começar a montar uma pousada, para começar a melhorar um determinado ponto, ele montar lá o pessoal ia ver uma cachoeira, chegava lá, não tinha banheiro, não tinha nada, então eles começaram a desenvolver pessoas internamente da cidade que tinha aquela mentalidade rural. Eu estou aqui há 5 anos. Minha mulher, às vezes, a gente vai comprar pão, um pão delicioso, e vamos comprar pão no sábado à tarde. Chega lá, está fechada a padaria. Minha mulher fala, pô, mas a hora que a gente vem aqui para comprar um pão, que é uma delícia, o cara fecha. Não, sabe, eu fecho porque o que eu ganho dá para sustentar a família e sábado à tarde está fechado. Tá bom? Desculpe se eu estou sendo sincero, tá bom? Bom, outra coisa, preservação ambiental, que nós estamos falando aqui. Foi uma das primeiras preocupações dele, de fazer uma legislação, já que a cidade não tinha uma legislação, né? E o controle consciente da população, quer dizer, conscientizar a população que ela precisava mudar a sua cultura para uma cultura turística e era importante a manutenção ambiental. Manutenção das cachoeiras, das estradas, dos caminhos e assim por diante. Tá bom? E hoje, Brotas é uma referência nacional em termos de turismo.
Então, em função dessa história que eu estou contando, que é um fato real, que inclusive eu estive conversando com meu amigo ontem, ele se predispôs, se vocês quiserem, ele mantém um contato com o pessoal de lá para contar a história dele. Primeiro, uma mudança da cultura agrícola pecuária para uma cultura turística. Esse é o primeiro ponto. Se você, a cidade, não tem a cultura turística, não adianta nada. Não adianta você preservar todas as árvores, que não vai ter essa cultura. Fazer urgentemente parcerias e ajuda com entidades externas. Fazer um plano, chamar o SEBRAE, chamar o SENAC e assim por diante para fazer essa parceria. Qual é o papel muito importante aqui? Vem a Sabesp. Sabe que nós somos dominados aqui pela Sabesp. A Sabesp tem que fazer um plano de preservação da capacidade hídrica da represa. Eu não me conformo uma represa chegar um ano a 95% e o outro ano, que nem está hoje, a 30 e poucos por cento. Eu acho que nós temos que pressionar a Sabesp de que trabalhe da seguinte maneira. Conforme vai baixando, pega a estiagem, vai baixando o nível até 70%. Chegou no 70%, tudo que sai tem que ser igual ao que entra. Então, o mínimo nível seria 70%. Entendeu? O resto vai pegar de outros lugares. Entendeu? Nós não podemos permitir que uma represa dessa, que atende 3, 4 municípios, com tudo, chegue a 35%. É impossível isso. Você jamais vai desenvolver um turismo aquático se você tiver um ano com seu 80 ou 90. Quem é que vai investir? Quem é que vai investir num pier? Quem é que vai investir num hotel na beira da represa ou numa pousada na beira da represa? Se um ano ele vai ficar sem água, vai ficar sem nada. Então, isso é uma questão ambiental. Segundo, em termos de ambiente, a Sabesp reativar o viveiro de mudas, que dizia que existia antigamente, certo? Para iniciar um problema de reflorestamento. Isso é importante para o turismo. Reflorestar as nascentes, reflorestar as próprias estradas, ter à beira das estradas árvores. Isso é embelezamento. Turismo também é embelezamento. Então precisamos fazer junto com a Sabesp, pressionar a Sabesp nisso aqui. Desenvolver um turismo aquático. Bom, nós temos a maior represa da Sabesp, talvez uma das maiores represas de água doce de São Paulo, e nós temos que desenvolver. Para quê? Incentivar marinas, pousadas, certo? Sempre respeitando o meio ambiente, a ocupação e assim por diante. Melhorar o acesso terrestre a pontos turísticos. Hoje, o único lugar que Joanópolis tem de turístico asfaltado é Cachoeira dos Pretos. Você vai nas outras cachoeiras, é tudo de terra, certo? Hoje você quer fazer um caminho um pouco maior para o Cancan e tal, é tudo de terra. Então, chove, não chove, a estrada é boa, não é boa, entendeu? Isso precisa pensar-se muito bem. Incentivar os motociclistas, que já vêm aqui, fazer talvez um programa mais ousado, chamando mais os motociclistas, procurar as associações de motociclistas. E o motocross, já que também nós temos cachoeiras e temos montanhas, né? Certo? Turismo de eventos. Turismo de eventos. Você sabe que a cidade de São Paulo é a cidade que mais recebe turistas no Brasil, sabia? Não. É, turismo de eventos. A maioria dos eventos no Brasil são feitos em São Paulo à base do turismo. E para isso, a prefeitura deveria incentivar, ou em parceria, desenvolver e implantar um local de eventos, aonde haveria, por exemplo, congressos, reuniões de profissionais e assim por diante. Trazer o pessoal. Porque quando um engenheiro faz uma reunião de engenheiros, lá de Sorocaba vem para cá e vê toda essa estrutura, com certeza ele traz a família depois. Com certeza ele traz o vizinho,
O ano que vem, por exemplo, Brotas tem o maior congresso odontológico do Brasil, é em Brotas. E vem gente de todo o Brasil. Por quê? Porque tem 40 pousadas, então tem uma capacidade. Hoje você não consegue aqui em Joanópolis conseguir 1.000 pessoas aqui, você não consegue alojar. Certo? Então, aí cabe à prefeitura pensar de uma maneira. E a preparação do comércio local. Entendeu? Perder aquela condição de que, tá bom, o que eu ganho tá bom, então sábado ao meio-dia eu fecho e seja o que Deus quiser. Tá ok? Obrigada. É basicamente isso aqui que eu diria sobre turismo, e eu vou deixar esse papel para vocês, tá bom? Eu agradeço. Tá? Obrigado, hein? Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou o Leonardo, atual secretário de Turismo e Cultura e Desenvolvimento Econômico de Joanópolis. Particularmente, eu não participei das discussões da questão, principalmente do zoneamento urbano, mas eu acho que a gente tem alguma discussão que precede, e que eu já venho falando isso talvez nos conselhos, ou muito mais uma questão de gestão pública. De fato, quando as pessoas participam de uma reunião de um conselho, ou vêm aqui para participar de uma reunião de turismo e não vai numa outra reunião, eu entendo que isso, a gente tem uma informação fragmentada. Sim. Mas eu acho que o poder público é o poder moderador. E cabe a ele, a partir dessas discussões que estão sendo tratadas aqui, levar para as outras reuniões e levar principalmente para os outros assuntos que estão sendo tratados. Mas eu falo que existe um assunto que precede essa reunião de hoje, que na realidade deveria definir o que é o plano diretor de Joanópolis, que é principalmente o aspecto econômico que a gente pensa para o futuro. Porque enquanto a gente questiona se a gente quer abrir loteamento porque as pessoas querem ter dinheiro imediato, enquanto a gente vê uma reforma tributária que se aproxima e que vem impactando nitidamente como os municípios estão pensando a longo prazo a sua captação de renda e principalmente sustentabilidade financeira do próprio orçamento público, aí que a coisa muda, né? Porque a gente vê Extrema, por exemplo, que é um município que já entrou em discussões com Joanópolis, inclusive, para a compra do Gigante Adormecido, para que eles criem um parque municipal, internacional, o que eles queiram, porque eles estão vendo que as indústrias a longo prazo não vão sustentar mais, mas o imposto sobre serviço é o que vai manter ainda as rendas públicas a longo prazo. Então, eu entendo que a discussão pode partir daqui, e é legal quando o poder emana do povo, mas o poder público ele existe para ser o poder moderador, para que ele possa ter o pensamento a longo prazo quando a sociedade pensa a curto prazo. Enquanto a gente não colocar isso como base e definir qual que é a vocação do município, por isso que a gente estrutura o plano diretor e pensar no que a gente quer a longo prazo, a gente vai continuar discutindo as mesmas coisas. E não vai chegar a lugar algum, porque sempre vai ter um setor da economia que tem mais dinheiro e tem mais força e vai fazer pressão política para isso aconteça. Mas a gente vê em todas as reuniões do conselho, prefeito questionando que não tem mais recurso, que a gente não consegue mais arrecadar recurso, mas a gente não faz uma reforma no turismo da cidade, que poderia ser uma forma da gente, a longo prazo, ter caixa. Se a gente não consegue ter empresa, se a gente não consegue mais ter essa política de loteamento, e a gente não influencia no processo para que a gente tenha um caminho a seguir, a gente não vai muito além, né? A questão de Brotas, que o nosso companheiro trouxe, é nitidamente isso. Eles pensaram um modelo de negócio a longo prazo. Mas se a gente ficar discutindo um plano diretor a curto prazo, a gente não vai ter renda daqui para os próximos anos. Então, acho que a gente tem que, antes de aprovar esse plano diretor, a gente repensar qual que é o nosso modelo de negócio. É isso, gente. Obrigada, Léo. Vem, Mig. Essa questão que você comentou, Léo, do poder público ser o moderador, justamente essa parte que eu trouxe aqui da apresentação, quanto à questão de parcelamento e tal, a gente sempre está compilando o que está acontecendo até aqui, a gente junta e traz para a próxima. Então, até o presente momento,
era sobre esse aspecto que estava sendo discutido, sobre o tamanho do lote, sobre até onde a gente vai ocupar. E eu acho que, assim, aí a partir de hoje a gente tem essa perspectiva direcionada à cultura, à parte do turismo, meio ambiente, faz um novo compilado para a próxima, então, que vai ser sobre habitação e mobilidade. A gente discute em cima dessa atualização para a gente ir afunilando onde que é o nosso interesse. Diga, Mig. Espera um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Espera um pouquinho que eu me perdi aqui. Eu vou ler aqui 11 itens que eu queria ver se vocês concordam com eles, que acho que seriam bons norteadores. E ver se alguém conhece esse texto. Item 1. Garantir a preservação dos recursos naturais, como rios, nascentes, solo, por meio da implementação de medidas de conservação e proteção de ecossistemas vulneráveis em nossa cidade. 2. Estimular a transição para uma economia verde e sustentável, promovendo a adoção de práticas empresariais e industriais que minimizem o impacto ambiental e maximizem o uso eficiente dos recursos naturais. 3. Fortalecer e atualizar a legislação ambiental municipal, garantindo a proteção efetiva dos recursos naturais e cumprimento das normas e padrões ambientais estabelecidos. 4. Promover a conservação e preservação do patrimônio cultural, ambiental e histórico da nossa cidade, garantindo sua sustentabilidade e a sua utilização consciente pelos visitantes. 5. Elaborar e promover roteiros turísticos que explorem os principais atrativos da cidade, bem como a inclusão de novos atrativos turísticos. 6. Investir... eu pulei aqui para um muro da frente. Espera um pouquinho. Esse anterior é do turismo, não é do meio ambiente. Um minutinho. Desenvolver políticas e programas de gestão de resíduos sólidos e reciclagem, visando reduzir a geração de resíduos, promover a coleta seletiva, destinação adequada dos resíduos e economia financeira com o transbordo dos resíduos. 6. Estabelecer parcerias com organizações da sociedade civil, empresas, instituições de ensino e outros atores relevantes para promover ações conjuntas em prol do desenvolvimento sustentável e proteção ambiental. Eu também. 7. Fortalecimento do CONDEMA e ativação dos demais conselhos municipais, com interação entre eles. 8. Retomar o incentivo aos programas governamentais Município Verde Azul e Município Agro. 9. Criação do Fundo Municipal Ambiental. 10. Políticas públicas municipais para norteamento e qualificação das serrarias. E 11. Manter e aperfeiçoar o projeto governamental produtor das águas. O que vocês acham disso tudo que eu falei? Um sonho. E vocês sabem o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Você sabe, Jane? Não sei. Não fiz a lição de casa. Hã? Não fiz a lição de casa. Não sei. Então, isso aqui é o plano de governo na campanha do Cristiano, o atual prefeito. Eu acho que se um plano de governo que era para a gestão 2024 a 2028, ele é quase um plano diretor. Se você for pensar que o plano diretor ele prevê que ele vai ser revisado daqui a 5 anos, então, assim, a gente já tem aqui tudo que o prefeito prometeu para a gente, né, em termos de meio ambiente. Tudo que o prefeito se comprometeu com a gente a fazer. Então, eu acho que existe uma... o Léo questionou muito bem como que se a prefeitura é o poder moderador de todas as sugestões que vêm aqui, mas eu acho também que a empresa que está dando assessoria, enfim, que foi contratada para fazer o plano, ela também tem um conhecimento técnico de plano para também fazer essa mediação. Mas, de qualquer forma, eu entendo, pelo compromisso assumido aqui, que esta é a visão que a prefeitura tem como desenvolvimento de meio ambiente para a cidade. Para determinar alguns desses itens aqui, eu fiz algumas sugestões pontuais em relação ao plano diretor na área do meio ambiente.
Então, uma coisa que foi falada aqui muito claramente, é óbvio que existem interesses financeiros e é óbvio que a questão financeira é uma questão muito importante para a sobrevivência do município, como o Léo levantou aqui. Então, a primeira questão básica eu não sei se vocês sabem, a maior fonte de despesas atuais do município é com o transbordo do lixo, é a questão do lixo. É onde o orçamento não está fechando. A gente já teve aqui, e estava em curso até o ano passado, durou um ano apenas, um plano para... só detalhando, em estudos de vários municípios, e a gente estudou, a gente do EcoJoá, que eu digo, a gente estudou bastante a composição do lixo urbano. Basicamente, a gente pode dizer que tem lixo reciclável, lixo orgânico e lixo, os rejeitos. Os lixos orgânicos é mais ou menos 50% do que é gerado. E o reciclável vai mais os outros 20%, mais ou menos, e 30% serão levados. Toda a despesa que é feita atualmente com lixo, parece que é na faixa de 3 milhões por ano, alguma coisa assim e tal, ela poderia ser reduzida drasticamente se a gente mantivesse o programa que já foi aprovado, foi uma licitação que o governo federal deu R$700 mil para a cidade, para fazer a compostagem orgânica e para fazer a agrofloresta. Então, era um programa que fechava certinho, porque você faz uma compostagem, você pega essa compostagem, você leva para a horta orgânica, para a agrofloresta, você gera educação ambiental, você reduz até 50% do volume do lixo. Então, só aí você soluciona um monte de problemas financeiros. Então, eu acho que é muito importante a gente reativar esse plano que, infelizmente, foi parado no começo desse ano. Ele rodou o ano inteiro inteirinho, o ano passado inteirinho, tinha sobrado um excedente de verba para esse ano, mas não aconteceu. E ele está parado, e foi comprado caminhão para reciclagem, um monte de equipamento, e está apodrecendo. É um absurdo parar isso. E isso está relacionado diretamente com o item 5 do plano de governo do Cristiano. Uma outra coisa que é super importante, que foi falado lá no plano, é a criação do Fundo Ambiental Municipal. É muito importante, uma vez que tudo gera em torno de dinheiro, é óbvio, é financeiro, tem que sobreviver, que exista um fundo ambiental municipal. Isso fala diretamente com o item 9, que eu li agora há pouco. Foi citado explicitamente isso. A outra coisa é a alteração da lei do CONDEMA. Eu sei, muitas pessoas, quando eu estava discutindo isso com outro pessoal do CONDEMA, falaram que isso não seria um objeto de plano diretor. Mas, na verdade, eu acho que é muito objeto de plano diretor, sim, porque a gente, de certa forma, condicionou as nossas discussões em termos de mapa, que precisa. Mas eu acho que tem outras coisas que podem constar no plano diretor. E a questão do CONDEMA é o seguinte, pela lei que criou o CONDEMA atualmente, o diretor do CONDEMA, o presidente do CONDEMA, é obrigatoriamente o secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Isso gera dois problemas. Primeiro, que se o secretário não é muito interessado no CONDEMA, o CONDEMA morre, porque a coisa não acontece. E segundo, que existe um conflito de interesses, uma vez que o CONDEMA é um órgão de deliberação e de fiscalização, se você tem obrigatoriamente como presidente um órgão que é do próprio governo, como é o secretário, isso gera um conflito de interesse. Inclusive, a gente questionou, vários juristas nos questionaram dessa obrigatoriedade. Claro que não há impedimento que o presidente seja o próprio secretário, se ele for eleito. Mas agora, por exemplo, se ele não tem interesse em continuar sendo presidente do CONDEMA, ele nem pode, estatutariamente falando. Então, eu acho que é muito importante que isso conste no plano diretor também. Apesar de não ser diretamente com isso, mas é muito importante. Tem outras coisas que eu ia falar aqui, mas que a Ana já falou brilhantemente. E tem uma questão dos ovos de ouro também, da galinha dos ovos de ouro, que é o turismo, que com certeza, mas tem outra que vai ser falada numa audiência especial, mas que eu trago, que é um especial interesse, é que Joanópolis é um produtor de água. E que a gente não é, da mesma forma como foi levantado aqui, que Brotas aprendeu a valorizar os seus recursos naturais com alguns argumentos bastante interessantes, Joanópolis não acordou ainda para a importância que essa represa tem como produtora de água. A represa, as nascentes, enfim, mas que esse sistema Cantareira inteira leva a água de São Paulo, a água de Campinas e tudo. Então, como desenvolvimento de eixo econômico, turismo, sem dúvida, mas assim, outra galinha dos ovos de ouro monstruosa é a represa. E quanto a essa questão da represa, me preocupa
eu acho que ela deve ser também uma área de lazer, mas me preocupa considerar que, como existe uma pressão imobiliária lá, que se pensar em lotes menores e tudo. Na verdade, não. Os lotes menores vão gerar mais impermeabilização do solo, vão gerar menos proteção das nascentes no entorno, etc, etc. Então, tem que ver, como foi falado aqui, se a gente está querendo pensar no lucro a curtíssimo prazo de imobiliárias ou na cidade se desenvolver como um todo. Então, acho que o entorno, as nascentes e o entorno de represas são muito importantes de levar nessa questão. Eu acho que também um outro norteador muito importante é que quando a gente pensa em tamanhos de lote, de certa forma a gente está falando em área urbana. Então, a área urbana tem lotes menores, a área rural tem lotes maiores. E a área urbana, ela não é definida pelo tamanho do lote. A área urbana tem que ser definida pelo que tem de infraestrutura ou capacidade de ter infraestrutura. Então, a definição de uma área de ocupação mais adensada, ela tem que ser precedida das condições que definem uma área urbana, que é arruamento, que é esgoto, luz, etc., toda essa mobilidade. Então, acho que tem uma inversão aí, como se está querendo lotear, falar, então, onde a gente vai pôr os caras? Vamos por aqui. Não. Tem que ver aonde que dá para levar a infraestrutura e falar, bom, aqui então faz sentido, e que não prejudique belezas cênicas e conservação. Só um detalhe. Oi? Como é? Enfim. Depois o senhor tem a possibilidade de falar aqui. Tá, ok. Em relação também a belezas cênicas, foi falado aqui que o acesso aos pontos turísticos poderiam ser asfaltados, tal, não sei o quê. Eu acho que não é a vocação de Joanópolis ter esse tipo de turismo. Eu acho que aqui é um turismo mais rural, mais rústico, cavalgada, caminhadas, trekking, bicicletas, coisas mais naturais. Quando você leva um asfaltamento para um lugar, você traz um tipo de turismo que eu acho que não é o que se deseja para cá, tanto em termos financeiros como em termos de preservação. A Ana falou também desse projeto das estradas ciliadas, que depois eu não vou detalhar aqui, mas depois eu vou levar para vocês, porque não é para ser implementado em todos os lugares, mas basicamente conversa muito com essa questão de belezas cênicas, que é, em locais, em estradas de menor movimento, de estradas de terra, etc., repovoá-las com árvores nativas, etc., para gerar um monte de benefícios, de conforto térmico, corredores naturais, etc., etc., mas eu não vou me estender muito aqui com isso. E finalmente, então, eu acho que, como um todo, o plano diretor deve levar esse compromisso de campanha do Cristiano, que eu li aqui, e também o plano de manejo da APA Piracantareira, né, que eu falei para vocês, que, na verdade, é um decreto de outubro de 2020, então, que é o que regulamenta essa questão da ocupação da represa, mas é muito mais amplo que isso. Eu já disponibilizei esse plano na discussão, e, inclusive, eu fiz um resumo, porque o plano é de todos os municípios da região, e eu fiz um resumo especificamente do que tange aos dados de Joanópolis. Eu já falei bastante, mas eu me preparei bastante para isso, acho que é isso. Deixa eu ver. Tá, é isso aí. Não, então, e como fala final, eu acho que é importante também, quando a gente entra nessa discussão dos loteamentos, das áreas, etc., não é interesse nem para conservação, nem para os loteadores, etc., que haja insegurança jurídica. Então, é muito importante que se respeite o que já existe, porque senão você pode decidir, eu vou fazer lote de 100 metros aqui, depois isso cai, né? Então tem que ser uma coisa fundamentada juridicamente, e eu vou encerrar até com uma frase do Kiko, que é um amigo meu que falou outro dia, que Joanópolis quer desenvolvimento, mas não quer crescimento, são coisas diferentes. Então, não precisa povoar tudo com um monte de coisa, isso não vai gerar necessariamente desenvolvimento. O que a gente quer é desenvolvimento com turismo bem embasado e coisas desse jeito, e não simplesmente um inchaço. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigada. Gente, mais alguém? Tá cedo ainda, 8h30. Mais nada? Acho que hoje teve bastante material. Então, vem. É que eu sentei ali, depois fiquei ouvindo as pessoas e pensando, ouvi o Léo também, que eu acho que a Joanópolis precisa decidir, além da vocação, que tipo de turismo que ela quer, né?
E aí eu acho que isso fala muito com essa delimitação de tamanho mínimo de lote, porque se você picota, depois você não volta, né? Então, assim, o que eu gostaria de ver, por exemplo, na região do Cancã, que tem uma característica bem rural? Eu gostaria de ver propriedades agrícolas trabalhando com gastronomia. Eu gostaria de ver aras com passeio de cavalo, vinícolas, entendeu? Agora, se você começa a picotar as coisas, depois você não consegue atrair esse empreendedor. Então, se a gente quer atrair bons projetos de turismo, a gente não pode picotar o território. Então, eu só queria deixar isso gravado, porque eu acho que isso combina muito com o que o Leonardo falou, que é a gente pensar na vocação e pensar a longo prazo. Entendeu? Porque se a gente decidir mais tarde, vai permitir lote de 2.000 metros, não sei aonde, aí você revisa o plano diretor. Mas a gente sair com esse desenho de lote pequeno, eu acho muito complicado. E aí o Bruno falou em também ter áreas com a possibilidade de lotes menores para a população. Eu acho que, se for o caso, eu acho que mesmo dentro dos eixos de desenvolvimento, pode-se criar um bolsão. Então, por exemplo, ali na região do Cancã, o próprio Cancã tem uma conformação mais plana, que de repente você pega ali um raio de 500 metros e fala, aqui pode ser um bairro. Mas eu nem acho que as pessoas querem morar lá. O que as pessoas querem é meio de transporte. E se a gente atrai projetos legais de turismo, eles se cotizam. Num primeiro momento, como ponto de luz põe van, né, que faz o leve trás, esses projetos vão fazer isso, até que o município tenha perna para colocar uma linha de vai e vem, que é uma demanda muito grande da população rural, né, ter como ir e vir da cidade até a sua casa. Então, eu acho que se a gente realmente pensar grande, a gente consegue fazer um plano que vai atender todo mundo, tá bom? Obrigada. Mais alguém, gente? Isaac, a gente tem alguma coisa do Face? Enquanto o Isaac olha, vou dar recados. Não. Eles estão bem atrás de você, porque eu fui negligente e não os apresentei. Mas a gente tem a presença da Vitória e do Vinícius representando a hiperambiental aqui hoje. É que eu fui mal educada mesmo, desculpa. Eles estavam só sondando. É para ninguém se sentir pressionado pela presença deles. Na segunda-feira, na próxima semana, a gente vai ter a segunda reunião rural desse segundo semestre, que vai ser no bairro dos Pintos, no galpão da família Rodrigues. E na quinta da semana que vem, aqui na Câmara, a gente vai ter a reunião sobre habitação e mobilidade. Outra coisa, antes de sair, por favor, não se esqueçam de assinar a lista de presença. Venha, Renata. Boa noite, meu recadinho de final de reunião. Dia 29, Defesa Civil e Ecojoá, estamos organizando mais uma reunião de bairros para tratar da segurança dos bairros e principalmente da questão dos incêndios. Vai acontecer na Escola do Cancã, então para os bairros próximos e para quem mais quiser chegar, das 9 às 11 da manhã, não esse sábado, o outro sábado 29. Obrigada. Eu que agradeço. Não tem nada, Isaac? Não? Tá bom, então podemos dar por encerrada a reunião de hoje, foi muito proveitosa, agradeço muito a presença de todos vocês, espero vê-los nas próximas reuniões, e é isso. Boa noite, gente.